Muito bem-vindo a mais um vídeo no canal. Estamos a poucas horas do jogo do Porto na Liga Europa contra o Vitória Pilsen. Vai ser um jogo complicado, não é uma equipa fácil. Está à frente do Porto na classificação. Já temos as palavras de Farioli e do Kiwior para analisar. Também temos novidades em relação aos reforços. Vamos já analisar esse inglês de 25 milhões de euros. Vamos ver se é ou não um bom reforço. Já vamos analisar tudo, mas primeiro pedir que deixes o like para dar uma força ao canal. Também já sabes que o like é muito importante para que o vídeo chegue a mais gente. Depois também pedir-te que deixes o hype. Temos já 5 vídeos, este pode ser o 6º seguido, na tabela do top 100 do hype. Muita gente, algumas pessoas têm perguntado como é que se dá o hype. É algures aí embaixo do vídeo, um dos botões diz hype, tem o like e tem outros botões, é um deles. E depois vejam na tabela, conseguimos já ter os vídeos todos, desde que eu pedi a primeira vez o hype, com hype, e vamos ver se conseguimos. Ainda não conseguimos ficar em primeiro, vamos ver se é este o vídeo, se é o primeiro vídeo do Porto, a falar sobre o Porto, que fica em primeiro lugar e mostrar aqui a força também dos adeptos portistas. Depois também, já sabes, podes deixar a tua opinião. Muita coisa aqui a falar sobre o jogo, a previsão do resultado, quem vai marcar o golo, é sempre muito interessante, acrescenta sempre muito ao vídeo os comentários que vocês deixam. E depois também, se és novo no canal, subscreve o canal para aumentar aqui esta família e para chegarmos à meta de 15 mil subscritores. Eu começaria então o vídeo pelas palavras de Farioli. O Farioli pareceu-me bastante confiante em relação a este jogo, pareceu-me calmo, o que não é, nem sempre é assim. O Farioli parece-me que ultimamente tem sido mais brifado, por exemplo, para não falar de certos assuntos quentes, como o mercado de transferências. Eu confesso que eu adiei um bocado a postagem deste vídeo, porque eu estava muito curioso para saber o que é que o Farioli ia falar sobre este inglês que se fala hoje, que pode ir para o Porto por empréstimo, até por causa do valor dele, que é muito elevado, já vamos falar sobre ele. Pensei que o Farioli fosse falar alguma coisa do mercado, até porque hoje também nos surge a notícia de que o Alarcón também está de saída, e o Porto espera emprestá-lo para continuar a contar com o jogador, porque é um jogador da confiança de Farioli, embora vá perder espaço depois daquela exibição do Pietuzewski. Acho que foi depois disso que o Porto decidiu mesmo que ia deixá-lo sair, e eu acho que o Porto faz bem, e deve também deixar sair o Tomás Pérez. Sabemos que o Caramol também está de saída, mas o Farioli não falou nada sobre transferências, falou apenas sobre o jogo. O Farioli voltou a mostrar aquele lado dele que prepara muito bem os jogos, ele sabe muito sobre o adversário, ele a dizer que, por exemplo, que o Pilsen tem só 2 golos sofridos. Ele diz que é uma equipa que vai dar tudo para conseguir também já a qualificação, que está até numa posição um pouquinho melhor que a do Porto, que o Porto vai ter que marcar golos com poucas oportunidades, porque é uma equipa que defende muito bem, mas o Farioli dá a entender até que vai ser um jogo muito físico e que o Pilsen pode até ser uma equipa mais ofensiva do que muita gente está à espera. Não sei até que ponto o Farioli, sabemos que ele muitas vezes também faz bluff para pressionar as equipas a atacar mais, mas ele parece-me estar preparado para um jogo com poucas oportunidades, e achei muito interessante ele a explicar na conferência. Ele depois até se vira para o Kiwior, que está ao lado dele, a perguntar quanto tempo é que estiveram a analisar esse jogo contra o Vitória de Guimarães defensivamente, e o Kiwior disse 40 minutos, portanto eles tiveram 40 minutos a analisar um jogo em que o Porto não sofreu nenhum golo. O Kiwior, aliás, que estava ao lado do Farioli, também falou na antevisão deste jogo, disse exatamente isso, que estava confortável tanto ao lado do Bednarek como do Tiago Silva. Obviamente que isso não é verdade, o Kiwior diz isto porque naturalmente que ele não podia dizer outra coisa, mas acho que ele está mais confortável ao lado do Bednarek, até porque já jogou mais tempo com ele, é um colega de seleção, portanto acho que é outra coisa. Agora, claro, o Tiago Silva adaptou-se muito bem, chegou e adaptou-se logo, e o Tiago Silva chega com aquele espírito de jogador com muito carisma, com muito histórico. Calma aí que eu estou aqui para serenar uma defesa que já era incrível, mas que o Farioli diz aqui, teve 40 minutos a analisar, e o Kiwior até diz que gosta da dupla com o Tiago Silva, que não sofreram gols também, mas realmente o Porto vai muito ao detalhe na análise da defesa, e o Farioli aqui a mostrar que preparou mais uma vez muito bem este jogo. E eu já tenho dito aqui no canal muitas vezes, quando Farioli fala em preparar muito bem um jogo, ele está-se a referir precisamente mais ao lado defensivo. Depois, uma questão que eu achei muito interessante de um jornalista que lhe perguntou o que é que ele achava, porque o Mourinho disse que o Porto era uma equipa muito fácil de analisar, mas o treinador do Pilsen disse o contrário, disse que o Porto era uma equipa muito difícil de analisar, e o Farioli disse que os dois estavam corretos. Eu acho que o Farioli aqui respondeu muito bem e concordo plenamente com essa análise, que é, de facto, o Porto tem uma identidade muito definida, o que o Farioli diz. O Porto tem essa identidade que é fácil de analisar, só que depois é uma equipa que se adapta muito bem às circunstâncias, e é também esse olho tático do Farioli, que tem sempre sabido mexer na equipa de forma correta para muitas vezes desbloquear jogos.
O Porto, quase que a identidade dele são os tais 3 pontos, as 3 bases que temos falado aqui muitas vezes, que são a intensidade, a solidez defensiva e a pressão alta quando precisa. Mas depois há muitas situações, principalmente ofensivas, é quase como se o Farioli quisesse sempre essa solidez e essa intensidade e depois fosse testando durante o jogo que mudanças pode fazer na frente para a equipa desequilibrar. Tem resultado muito bem, é um Porto mais à italiana, como temos dito aqui, mas acho que é um Porto que não deixa dúvidas, é o melhor Porto da história até agora, continua a somar vitórias, continua a somar exibições muito sólidas, muitas vezes em batalhas difíceis como contra o Vitória de Guimarães. Acredito que este jogo com o Vitória Pilsen vai ser a mesma coisa, porque são equipas, independentemente se vai defender mais ou atacar mais, o Porto é um alvo a bater, é um adversário muito, muito bom para quem quer ambição para ganhar o jogo, e acho que a partir de agora o Porto tem a cabeça a prémio e vai ser cada vez mais difícil, cada jogo que o Porto ganhar. O Farioli diz, e com razão, que o Pilsen também é uma equipa que não tem derrotas, só que o Pilsen está mais ou menos em pré-época, portanto podemos aqui também aproveitar uma certa falta de ritmo, embora eles estejam com vários jogos, fizeram ainda no fim de semana uns amigáveis. Achei interessante que o treinador do Pilsen tinha dito no fim de semana que o Porto, a série de vitórias do Porto era para quebrar, e agora ele teve um discurso bem diferente, elogiando o Samu, dizendo que o Samu é um grande jogador que marca de qualquer parte do campo e que é preciso ter muito cuidado. Elogiando a equipa do Porto, dizendo que o Porto é uma equipa de Champions, que está a jogar a Liga Europa, portanto aqui mudou bastante, não sei se, até acho que é inteligente a parte dele, de facto ele alterou, não sei se foi por causa disso, mas a verdade é que este Porto, quando é picado, está com uma motivação muito grande e ainda é pior, ainda vai com mais fome para ganhar o jogo, nesse aspecto foi inteligente. Eu ontem dava aqui conta que o Porto vai jogar com temperaturas muito frias, também perguntaram isso ao Kivior, ele disse, também achei muito interessante a resposta dele, que mostra muita ambição desta equipa, mostra o espírito que esta equipa tem, a dizer que não interessa ao frio, porque vai ser um jogo quente, portanto que vão aquecer durante o jogo. Uma boa resposta do Kivior. A verdade é que este relevado, o Farioli também elogiou muito o estado do relevado, que ele estava preocupado por causa do gelo, e aqui até um exemplo aqui em Portugal que o clima é muito mais moderado, o Porto já jogou em relevados muito mais difíceis, e esse relevado está em ótimo estado, mas ele também tem aquecimento, portanto é um relevado que está pronto para estes jogos, e vai ser bom para o Porto também poder lançar jogadores como William Gomes ou Mora, desequilibradores, que está aqui a dúvida também, ainda não percebemos muito bem, o Farioli não foi esclarecedor, também não houve muitas perguntas em relação a quem ia jogar, e há muitas dúvidas nesta equipa do Porto sobre quem é que vai jogar. Olhando para os desequilibradores, se o Porto contar com, isto vai depender muito da análise que o Farioli fizer do jogo, se o Porto contar com um Pilsen mais defensivo, mais sólido defensivamente, e como é um jogo fora, pode lançar Mora ou William Gomes para tentar desequilibrar mais. Se contar com o Pilsen, como diz Farioli, que quer garantir já também a passagem, assim como ao Porto, que quer evitar um play-off, que depois vai ali meter-se numa altura em que o Porto joga com o Benfica e provavelmente com o Sporting para a taça, vai ser complicado e o Porto não quer jogar esse play-off. Se o Pilsen também quiser arrumar a questão, vai jogar mais ao ataque, e aí acho que o Porto já pode jogar com o Gabri Veiga, com os do costume, Gabri Veiga e Borja Sainz, que normalmente são os que saem para entrar o William Gomes e o Mora. Embora o Gabri Veiga nem tenha estado em grande forma, mas acho que o Gabri Veiga continua a ser da confiança de Farioli. Eu acho que o Gabri Veiga já passou por uma situação destas, de estar a jogar pior, ali numa altura em que o Farioli dizia que ele até estava tocado desde o jogo com o Sporting, e o Farioli deu uma explicação muito boa para porque é que insistia nele. Ele dizia que ele é um jogador que tem que estar sempre nas melhores condições, tem que ter o ritmo de jogo certo, e que é um jogador difícil de gerir, mas que nas condições certas é um craque, é quando ele joga o seu melhor futebol. E às vezes é por isso que ele insiste no Gabri Veiga, para que ele retome esse futebol. A verdade é que o Rodrigo Mora, como eu digo e volto a dizer aqui, é o melhor jogador para desbloquear jogos. Acho que é o jogador ideal para jogar naquela posição. O Porto, principalmente, também com Varela, mas principalmente com Pablo Rosário e Froholt, já tem um meio campo muito forte, quase não precisa do terceiro elemento, e aí podia dar mais liberdade ao Mora. O Mora com liberdade é um jogador do outro mundo. O Farioli gosta muito de colocar jogadores em tops, acho que ele fica também no top 10 talvez do mundo, então da geração dele, não sei se não é o melhor, a desequilibrar ali como segundo avançado, a jogar entre linhas, junto ao ponta de lança e com muita liberdade. Quando joga no meio campo ele já melhorou muito, eu acho até que ele tem momentos em que está a defender melhor que o Gabri Veiga. Por exemplo, neste momento de forma em que está o Gabri Veiga, acho que o Mora até dá mais garantias defensivamente, só que não tem a força física do Gabri Veiga. Isso faz diferença, sabemos que o Farioli é muito exigente com isso. Eu quase que arrisco dizer que se o Mora fosse da equipa B, na hora em que Farioli chega ao Porto, o Mora hoje ainda não jogaria na equipa principal. O que acontece é que quando Farioli chega, o Mora é o principal jogador do Porto, e portanto tem outro estatuto, e depois, mas claramente ele tem talento para estar ali, não estou a dizer que seja por estatuto, mas acho que a estatura física dele aqui joga um bocado contra ele.
Depois na defesa, eu acho que ainda há muitas dúvidas. Os jornalistas também fizeram perguntas como se fosse certo que ia jogar Bednarek ao lado de Kivior e eu não tenho a certeza. Primeiro porque sabemos que o Porto tem sido muito otimista nas notícias que dá sobre lesões. Por exemplo, basta referir, por exemplo, o jogo com o Vitória de Guimarães. O Farioli disse que Francisco Moura estava apto para jogar. O que é certo é que não jogou. Será que está apto para este jogo? Eu coloco a mesma questão para o Bednarek. Ele jogou só 2 minutos no jogo com o Vitória de Guimarães. Será que agora está apto? Ou será que ainda vai ter que gerir mais um pouco o momento físico dele? E depois não é só essa questão. É também a questão de como é que o Porto mais uma vez analisa este jogo, porque se o Vitória Pilsen for uma equipa mais ofensiva, a jogar no frio, em que o Porto precisa de segurar, a conter um pouco aquele ímpeto inicial, por exemplo, de uma entrada como a do Vitória de Guimarães, faz mais sentido o Kivior, a lateral esquerdo, sendo que Francisco Moura nem sabemos se está a 100%, e jogando o Kivior, a lateral esquerdo, jogaria Pablo Rosário central. O Porto jogando com a defesa normal, por normal diria com Bednarek, Kivior e Francisco Moura e Alberto Costa. Penso que o Martim não vai jogar neste jogo porque o Farioli tem feito muita gestão, mas é difícil prever o 11. Mas acho que o Porto jogando com a defesa normal, Pablo Rosário é o 6 e aqui perde-se um jogador que está num grande momento de forma, que teve ali um grito de liderança e uma demonstração de força, que foi o Varela contra o Vitória de Guimarães, e acho que perde um jogador que está em grande. Portanto acho que o Varela, por mim, não se toca ali no 6, joga a 6 e depois Pablo Rosário seria o central. Se jogar Bednarek, Kivior joga lateral esquerdo. Se Bednarek ainda não estiver pronto, joga Pablo Rosário com Kivior e Francisco Moura do lado esquerdo. A minha aposta seria esta, mas depende muito, lá está, da análise que Farioli fizer ao jogo, da confiança que ele tem no Varela. Sabemos que o Varela perdeu a titularidade para o Pablo Rosário. O Varela deu uma entrevista muito interessante ontem a um youtuber. Quer dizer, a entrevista não foi muito interessante porque eram perguntas muito rápidas, mas eu acho interessante quando as perguntas são rápidas, a resposta normalmente é automática, é quase o subconsciente que responde. E achei muito interessante como o Varela, as respostas dele eram de muita ambição, dizendo que preferia, por exemplo, marcar um golo, estando 0-0 um jogo, prefere marcar um golo do que fazer um grande corte, perguntando como é que ele se define no jogo, é qualidade de passe e organização de jogo. Portanto, acho que as respostas dele de ambição e muito clarividentes mostram bem mais uma vez o espírito. Acho que este Porto está muito alinhado, os jogadores todos têm uma mentalidade muito parecida, e acho até que é nesse sentido que o reforço, eu sei que já se falou do Ravi Guerra e eu não falei muito aqui, mas este reforço aqui, o James McAtee do Nottingham Forest, parece-me até mais credível por causa desse espírito. Os jogadores da Liga Inglesa adaptam-se muito bem a esta equipa do Porto. Basta ver o Kivior, o Bednarek, o Borja Sainz, porque é um Porto muito intenso, eles estão habituados a essa intensidade. E este jogador aqui é um jovem, tem 23 anos, é um pouco mais velho que o Froholt, joga na posição do Froholt, vem de uma família de jogadores de rugby, portanto força não lhe vai faltar aqui para correr também o campo todo. Um box-to-box também com essas características como as do Froholt, não será tão rápido, mas por exemplo vem de uma equipa com uma intensidade inacreditável. Eu já disse aqui no canal que eu acho que o Nottingham Forest foi a única equipa que jogou contra o Porto esta época que conseguiu superiorizar-se em termos de intensidade. E portanto é um jogador do Nottingham, embora não seja titular no Nottingham, é uma oportunidade até para o Porto por causa disso. Há outros clubes que estão interessados. Agora, como eu digo, este mercado de transferências é louco, como diz o Farioli, mas está muito complicado para o Porto, porque os clubes pedem valores muito altos. O Porto aqui vai tentar um empréstimo. O jogador custa 25 milhões, não acredito que o Porto vá pagar 25 milhões por um jogador mais velho que o Froholt e para ser suplente dele. E que ainda por cima não é titular no Nottingham, mas sendo por empréstimo é uma oportunidade para colmatar aqui uma falha que o plantel tem, que é a falta de um 8 para competir com o Froholt, e depois no mercado de verão tenta novamente procurar melhores soluções, porque está muito difícil para o Porto neste mercado de janeiro contratar. Agora, eu levo mais a sério, acho mais credível esta contratação. Não quer dizer que o Porto o contrate, porque o Porto está a sondar muitos jogadores, estão a surgir todos os dias muitos nomes, muitas possibilidades, e isto tem muito a ver com o Porto estar a sondar vários clubes pelos tais valores inflacionados, pela dificuldade do mercado de janeiro. Como eu já disse, o Farioli parou completamente de falar de mercado de transferências, dando a entender que está satisfeito com a equipa que tem. O próprio Vilas Boas também já veio dizer que não precisa de contratar mais ninguém, e isto é tudo tentativas do Porto de baixar os valores dos jogadores, tentar uma boa oportunidade. Claro que se for para comprar jogadores muito acima do seu valor, não vale a pena. Para suplentes, acho que não vale a pena o Porto arriscar, até porque tem um plantel já com muita profundidade, como eu digo, com muitas dores de cabeça para o Farioli. Esta aqui do Pablo Rosário Varela está a ferver, é uma rivalidade entre os dois para ver quem é que é titular.
O Tiago Silva com o Bednarek para jogar com o Kivier ao lado. Agora entra o Francisco Moura e o Zaidu na equação, com o Martim Fernandes a subir muito de forma e um Alberto Costa que foi titular quase a época toda e que acho que é um jogador que também dá muitas garantias a fazer uma grande época. Muita rivalidade aqui. Acho até que quem faz falta mais é um ponta de lança, porque o Denis Gul voltou a cair. Eu acho que Denis Gul e Samu psicologicamente são parecidos, também são dois jovens, e o Porto precisa aqui de um avançado mais experiente, com qualidade, que os pressione o Samu principalmente, porque o Denis Gul também tem muitos altos e baixos emocionais e que também acaba por fazer com que o Samu relaxe mais, e o Porto quer ter um jogador que pressione o Samu, portanto o Porto vai tentar um ponta de lança. O Porto com certeza está a sondar. A notícia de hoje é sobre este jogador de Nottingham Forest. Acho muito interessante, mesmo que ele venha por empréstimo, pode ser uma ótima opção para descansar o Frolt ali em alguns jogos. O Farioli começa a fazer uma gestão muito ativa do plantel, é quase impossível adivinhar qual é o 11 que joga no jogo seguinte, precisamente por isso, porque o Farioli gera muito aqui fisicamente os jogadores, porque agora tem muitas opções, mesmo com algumas lesões aqui e ali, e portanto é mesmo só ali na posição 8 e ponta de lança que ele pode ir buscar mais alguém para trazer mais competitividade, não sendo 100% obrigatório. O Porto que não vai na máxima força neste jogo para a Liga Europa, precisamente porque falta o Pietuzewski e o Tiago Silva, que se revelaram dois reforços que eu acho que já fazem falta nesta equipa. Pietuzewski, que faz os últimos 15 minutos contra o Guimarães, para mim seria titular neste jogo, independentemente do Vitória Pilsen jogar à defesa ou ao ataque, ou pelo menos seria uma arma secreta muito boa para ser lançada quando Borja Sainz se cansasse um pouco mais, também pelo seu estilo aguerrido. Acredito que no frio vai custar mais também para ele, e o Pietuzewski, sendo polaco, lá está mais habituado a estas temperaturas, e depois o Tiago Silva, que traz toda a tranquilidade e classe também para a defesa, ainda por cima numa altura em que há estas dúvidas, será que o Bednarek está 100% em forma ou não para jogar? Mas realmente o Porto tem muitas opções aqui e isso é bom. Vai tentar garantir, não garante já a passagem porque está muito complicado, o Porto está em oitavo, está mesmo ali no limite para ir a play-off ou para passar de primeira, quer muito passar de primeira, é importante ganhar este jogo. Mas acho que vai ser um jogo em que o Porto mais uma vez vai tentar a sua solidez defensiva e vai depender muito da abordagem do Pilsen, se o Porto ataca mais ou não, e como disse Farioli, vai tentar ser eficaz, e muitas vezes não sei se isto não significa ganhar com um gol de canto, por exemplo, sendo um jogo fora. Depois o Porto tem um jogo com o Rangers, que não vai ser um jogo tão difícil, pelo menos teoricamente, porque o Rangers é uma equipa não tão forte, é uma das que está para os últimos lugares, e é em casa, portanto também com os seus adeptos, já com uma temperatura melhor, acho que pode arrumar a questão ali, mas se não ganhar o Pilsen pode ser arrumar a questão para ir a play-off, pode não ser tão bom, mas acho que a passagem, pelo menos não ser eliminado, acho que está praticamente garantido. Só uma nota também em relação ao árbitro. Via hoje que esse árbitro já arbitrou jogos do Porto. Eu gosto sempre de ver o histórico dele, como vocês já viram aqui no canal, que eu faço sempre isso. E o árbitro já arbitrou um jogo do Porto com o Manchester City. Parece que foi um jogo bastante polémico. Confesso que eu procurei imagens, já não me lembro dos lances. Sei que o Porto perdeu 3-1, não vi ainda as imagens, mas encontrei no YouTube, e também se quiseres pesquisar, se pesquisares esse jogo, é logo o primeiro vídeo que aparece, do Sérgio Conceição a falar sobre o árbitro, e não foi nada simpático. Portanto acho que foi uma arbitragem muito polémica. Se te lembras também desse jogo, podes deixar nos comentários. Foi uma derrota do Porto 3-1 com o City e foi com este árbitro. Enfim, também tem outras questões aqui, porque o Manchester City tem outro poder na Liga dos Campeões, não pode ser eliminado, é outra coisa, e às vezes o árbitro está um pouco mais condicionado do que vai estar no jogo com o Pilsen. Mas de qualquer forma já tem aqui um histórico um bocado negativo com o Porto. Sabemos que a arbitragem não tem sido problema para o Porto, porque o Porto tem sido muito prejudicado esta época e mantém os seus números incríveis, praticamente só com vitórias. Só perdeu com o Benfica, na Liga Europa perdeu com o Nottingham e empatou com o Utrecht, mas também jogou com os suplentes, e agora o Porto já não joga com os suplentes porque já está mais próximo do fim desta fase de grupos da Liga Europa e porque já está mais descansado no campeonato, e portanto promete. O Porto está nas três frentes. Acho que aquele equipamento que o Porto lançou, como eu já disse, para festejar os 15 anos da Liga Europa, é porque o Porto é para sinalizar essa ambição de ganhar a Liga Europa, e acho que o Porto vai com tudo para tentar ganhá-la, embora já sabemos que é difícil, tem que ser jogo a jogo, mas este jogo aqui pode ser muito importante. E agora perguntar-te a ti, que isto já é também uma tradição aqui no canal, quem é que achas que vai marcar o golo? Quanto é que vai ficar o jogo? Aqui eu digo o golo, já estou quase à espera de vitória por 1, mas pode ser mais. Ou quem é que vai marcar o golo ou os golos? Quanto é que vai ficar o jogo? E quem é que achas que vai jogar? Porque é sempre difícil adivinhar o 11. Já sabes que amanhã, no vídeo da manhã, eu vou analisar o jogo do Porto. O jogo será postado, o vídeo será postado depois do jogo. Já sabes que vamos fazer a análise e eu vou falar se alguém acertou ou não.
No jogo com o Vitória de Guimarães achei engraçado que houve alguém que disse que o Samu ia marcar, mas o Samu falhou o penalti, e depois até na brincadeira dizia que o Samu falhou de propósito para ele não ganhar, mas vamos ver se alguém acerta. Está difícil acertar quem marca o golo e quem são os jogadores que vão jogar. Ninguém previa que ia ser o Varela a marcar naquele jogo. Vamos ver. O Samu, dizem os meios de comunicação, ontem já falei sobre isto, que o Samu ficou muito agradado por Farioli o ter defendido por ter falhado o penalti e que vai querer mostrar serviço neste jogo. Vamos ver, eu não estou tão confiante disso. Eu tenho mais uma ideia de que o Samu precisa de estímulos e o maior estímulo dele são os golos. 2 jogos seguidos sem marcar golos já o coloca para baixo. Ainda assim o Samu melhorou muito, continua a jogar bem de costas para a baliza, tanto que o treinador do Pilsen falou sobre isso, disse que ele marcava golos de qualquer parte do campo e também falou sobre a capacidade dele de distribuir jogo e de jogar de costas para a baliza. É impressionante aquilo que eu digo sempre. Em setembro ninguém imaginaria que o Samu ia estar assim agora, mas acho que emocionalmente ainda tem alguma coisa ali a melhorar. O próprio Farioli falou sobre isso no jogo com o Vitória de Guimarães, foi simpático, disse que ele esteve 2 minutos afetado, eu acho que foi mais. Vamos ver se o Porto consegue recuperá-lo. Há aqui 2 visões, eu acho, não sou tão confiante em relação a isso, mas espero que o Samu consiga responder, dar a resposta ao Farioli, e o Porto precisa, como disse Farioli, de ser eficaz num jogo complicado, que vai também desgastar muito os jogadores, e atenção que vem o jogo com o Gil Vicente, e o Porto também convém, aliás seria o ideal eu acho, tentando entrar aqui na cabeça de Farioli, eu acho que ele pensa, bem, se nós conseguirmos marcar logo 2 golos e conseguir gerir, começar a defender como nós fazemos tão bem, seria ótimo para poder poupar alguns jogadores para lançar com o Gil Vicente. Isto tentando entrar na cabeça do Farioli, normalmente é assim que ele vê os jogos. Acho que ele não vai tentar gerir o 1-0, seria arriscado, 2-0 é melhor para gerir. Isto porque, tentando entender que ele não quer o empate, porque se ele quisesse o empate, se ele achasse que o empate era um mal menor, com certeza começaria a gerir o jogo a partir de 1-0, porque é um jogo realmente em condições difíceis fisicamente para os jogadores e o calendário está muito apertado. E de resto é isso, muita expectativa para esse jogo. Eu volto logo a seguir ao jogo para fazer a análise, com mais um vídeo para fazer a análise de tudo o que aconteceu nesse jogo. Já sabes, deixa a tua opinião, o que é que achas, qual é a tua expectativa em relação a este jogo, quais são os teus prognósticos, também em relação a esta contratação, possível contratação do James McAtee, o que é que tu achas sobre este jogador, se achas que é um bom reforço, se o Porto deveria até avançar com 25 milhões, ou com um empréstimo, ou se achas que o Porto deveria tentar contratar outro nome para a posição 8, o que é que achas também desta notícia da saída do Alarcón, depois da notícia da saída do Caramó, se achas que o Porto faz bem em deixá-lo sair, ou se ele deveria ficar a jogar pela equipa B. Há muita gente também que defende que ele devia permanecer no plantel, ao contrário do Caramó, embora também haja gente que defende que o Caramó deveria ficar. Eu pessoalmente acho que deviam sair os 3, isto incluindo o Tomás Pérez também, e o Eustáquio, no caso do Porto contratar mesmo um número 8. Não te esqueças também de deixar o like, então, para dar uma força aqui ao canal e também para o vídeo chegar a mais gente. Não te esqueças de deixar o hype, vamos ver se é este o vídeo que chega ao primeiro lugar da tabela. Não te esqueças de subscrever o canal se és novo aqui no canal. Vamos chegar à meta de 15 mil subscritores e se ajudar muito se subscreveres. E de resto é isso. Eu volto amanhã com um vídeo com mais uma análise ao jogo do Porto. Um abraço e até amanhã.